Jesus. All we want is Jesus. Make room for the King. Make room for the King. Let the King of Kings come. And the King of Glory come. The Lord of hosts. The Lord strong and mighty. Share of them for 20 others. Behold the King! Behold the King! Behold the King! Eterno Deus e bondoso Pai, nós te louvamos e glorificamos nessa noite, meu Deus. Está perdoando os nossos pecados, falhas e transgressões. Deus abençoa a nossa vida, abençoa a vida do Carlos, a sua casa, a sua família, toda a sua parentela. Sobre o que está tomando, Senhor, a minha casa em tuas mãos, repreendendo os lados do adversário, não correto todo mal. Deus abençoa a vida daqueles que estarão conosco, nos acompanhando nesse estudo, Pai querido, no Facebook, no YouTube. Abençoa a vida de cada um para o teu louvado, os nossos entendimentos, nos dá sabedoria e graça. O Espírito Santo está falando conosco para o louvor e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Uma água ali, só quiser pegar depois que eu pegar. Nós vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre angelologia, né? E também abordar satanologia, dentro desse conceito aí, né? Nós já falamos sobre a existência dos anjos, né? O que eles são, falamos sobre o auxílio que Jesus teve no seu ministério dos anjos, né? Quando eles foram criados, vimos ali alguns textos de Jó, de Neemias, né? Falamos também sobre, nós terminamos ali na questão das classes, né? Então, hoje nós vamos continuar sobre a classificação genérica. Como assim classificação genérica? Trono, principados, né? E também abordar onde que esses anjos eles são apresentados, quais os textos ou livros, né? A gente já citou muito aqui a questão do livro de Enoque, que é o livro que mais vai apresentar, né? Que é o livro pseudepígrafe, que vai apresentar essa classificação de anjos. Nós temos ali também uma tabelinha que a gente fez para mostrar alguns nomes que entram dentro deste livro apócrifo, pseudepígrafe, né? Que é o livro de Enoque. Então, continuando aí sobre angelologia, né? Aí, então, classificação genérica dos anjos, né? Nós temos aí, ó, a questão de denominamos classificação genérica porque entendemos que dentro da ordem apresentada em Romanos 8, 38 e Colossenses 1,16, o apóstolo Paulo não quis dogmatizar a ordem angelical segundo o seu entendimento, né? Então, quando essas nomenclaturas ou essas expressões elas vão aparecer no texto, não quer dizer que aquilo ali é uma ordem específica da organização dessa classe de anjos, tá? Então foi uma citação que o apóstolo fez, mas ele fez uma citação aleatória. Ele não colocou ali como se principado vem primeiro, trono vem segundo, não. Ele apenas está mostrando que há uma diversidade de hierarquia, tá? E dentro dessa diversidade, aí os nomes, né? Esses nomes genéricos vão aparecer para a gente ter um entendimento acerca do mesmo, tá? Então, tronos, né, que é Colossenses 1,16, conforme está no original grego, tronoi, tem um sentido especial porque se refere a uma classe de anjos que está diretamente ligada à majestade e soberania de Deus. É possível que os querubins, né, estejam diretamente ligados a esse tipo de atividade real, pois alguns textos identificam os querubins como os seres sobre os quais Deus está assentado e reinando, né? 1 Samuel 4:4, 2 Reis 19:14, Salmos 80, verso 1 e Salmo 99, verso 1. Então, tronos aí, né? Então, vem apresentando porque subentende-se que sejam os querubins, né? Ou os querubins.
porque quando fala de trono, está falando de dominação. Então, não tendo eles a plenitude do poder sobre eles, mas sendo formados em poder, mas não tendo a plenitude, porque só Deus é pleno em poder. Então, quando fala de classificação de tronos, é aqui quando nós vemos que ele está ligado à soberania de Deus. Ou seja, Deus, na sua soberania, tem essa classe angelical ao seu redor, que é aquela visão também do profeta Isaías no capítulo de número 6. Tá? Então, seguindo aí, ó, domínios, Colossenses 1,16. Em algumas versões, o termo grego, Kyriantes ou Kyriantetoi, tem o sentido de soberania ou dominações. Efésios capítulo 1, verso 21. A classe especial de anjos dominadores tem como função principal executar as ordens de Deus sobre as coisas criadas. Paulo diz que esses anjos executam as ordens divinas sob a autoridade de Cristo. Subentende-se pelo contexto doutrinário do papel dos anjos, que essa classe dominadores, age de forma executiva sobre o universo e sobre determinadas esferas espirituais. Então, dominadores estão dentro de um contexto de ação, ação sobrenatural, atitude sobrenatural, por exemplo. Vamos colocar aqui na questão da ação da natureza. Nós sabemos que quando Jesus ele está no barco com os seus discípulos, ele acaba de dar uma ordem. Então, quando os discípulos descem ao mar da Galileia, diz que uma grande tempestade do nada se formou. Alguns estudiosos entendem que aquilo ali não foi simplesmente uma ação de um vento, porque naquele momento o vento não era um tempo de vento no mar da Galileia, tá? Então alguns entendem que aquilo ali na verdade era uma ação demoníaca sobre a natureza, que estava agindo para impedir os discípulos a chegar em Gadara, porque ali havia uma legião, e Jesus estava indo para aquele lugar para fazer a obra da libertação na vida daquele homem. Então, subentende-se alguns estudiosos que aquela ação sobrenatural, por isso que quando Jesus vai dar ordem ao vento, tendo ele soberania, sendo soberano sobre todas as coisas, quando ele manda o mar parar, o vento se aquietar, ele está repreendendo uma ação demoníaca, tá? E eles chamam do outro lado, entendendo aí dentro desse contexto, deles agirem na natureza, tá? Existem, isso aqui a gente tem que entender isso espiritualmente, tá? Então a gente, muitas coisas, muitas catástrofes naturais, claro que o homem tem a sua parcela de participação devido ao que ele está fazendo com o planeta Terra. Isso é fato, Isso é fato. Mas existem algumas ações na natureza que elas são ações de espíritos malignos, agindo sobre a natureza. Pela misericórdia de Deus, eu tive a oportunidade de, quando eu estive em Ouro Preto pela primeira vez, há uns 20 e tantos anos atrás, da gente formar... A gente ia fazer um trabalho, foi, se não me falha a memória, dia 23 de março. Não lembro se é março, se é agosto, dia 23, acho que de março mesmo. Aí um pastor amigo meu falou assim, peraí, não vai dar para você fazer esse trabalho, porque é o mês, essa é a data da enchente das goiabas. Eu não entendia nada disso, não, vai chover demais, e que não sei o que. Eu falei, olha, em nome de Jesus nós vamos fazer. E como disse Elias, vive o Senhor perante que já faz, que não vai chover. Rapaz, quando chegou o dia do trabalho, aí fomos da prefeitura, conseguimos que a prefeitura cedesse para a gente um palanque para colocar na quadra, trouxe som, a prefeitura trouxe som, montou palanque para a gente fazer o trabalho. No dia do trabalho, formou uma nuvem ao redor da cidade de Ouro Preto, e o povo falou assim, nossa, vai chover, vai acabar com o trabalho. Eu falei, em nome de Jesus, a chuva não vai passar aqui no Ouro Preto. Aí a chuva começou a contornar a cidade, assim foi indo embora. Passou, o tempo fechou, ventou, mas a chuva passou por trás e foi embora. Então ficou de testemunha, e depois o pastor lá que falou que era enchendo da sua fé. Agora eu vi que você tem fé mesmo. Agora eu vi que Deus te usa. Pela misericórdia de Deus, então, existem coisas que são coisas sobrenaturais, Eu li um livro do Reinhard Bunker, que se chama Evangelismo de Fogo. Teve um período na vida, no ministério dele, que ele ficou sem um centavo no caixa para fazer um trabalho evangelístico que ele já tinha marcado na África, e era caro. E uma pessoa veio a ele e falou que ia bancar para ele esse trabalho.
Ia bancar. Então, aí ela, né, vendo aqui como se fosse de Deus, a pessoa, né, ia bancar o trabalho e tal, aí ele levou essa pessoa convidou ele para ir na casa. Quando ele chega na casa da pessoa, ele teve uma visão de um quintal, e naquele quintal ele viu várias árvores, um lamaçal. Ele teve uma visão estranha, como se fosse um pântano no fundo de uma casa. Então, quando ele foi na casa dessa pessoa milionária, que ia ceder para ele essa quantia, dar um cheque para ele, com essa quantia, para ele fazer o trabalho dele de evangelismo na África, Deus tinha falado com ele que não era para ele aceitar. Quando ele chega aí, Deus mostrou para ele uma visão, uns demônios saindo de dentro de um pântano, no meio das árvores, aquela coisa toda, e fazendo um alvoroço naquele pântano. Aí quando ele chega na casa dessa pessoa, que ele entra, a pessoa vai mostrar para ele o fundo da casa. No fundo da casa era igualzinho o pântano que ele viu. Ele pensou, não, muito obrigado, Deus te abençoe, Deus proverá. Então Deus havia mostrado. Então esses dominadores, tá? Claro que nós somos teologicamente, tem coisas que se você vai entender espiritualmente, tem coisas que teologicamente a gente não vai entender, não vai aceitar, né? Mas quando fala em questão de coisas que a Bíblia nos aponta para entender essas ações da natureza, né? Então nós sabemos que nós encontramos apoio bíblico. Então nós vemos o nosso Deus agindo, né, no vento, agindo no fogo, agindo na chuva. Então, né, coisas sobrenaturais. E os dominadores fazem parte aí desse processo aí. Principados, Colossenses capítulo 1, verso 16, né? A palavra principados no grego bíblico é archai, e refere-se a uma classe de anjos que tem poderes de príncipes. Nos reinos terrestres, os principados regem sobre territórios pertencentes ao reino. Outro livro que eu também li sobre batalha espiritual, e eu também acredito nisso, tá? Que todo o país, estado e cidade tem um principado que manda nele, tá? Todo. Seja um padroeiro de cidade, seja um padroeiro do país, seja um padroeiro, né? Alguém aí que talvez esteja aí no Facebook não vai gostar, ou que vai ver no YouTube não vai gostar, mas é uma realidade. Todo país, estado e cidade tem um principado que manda, tá? Então, quando nós temos padroeiro da cidade tal, padroeira do país tal, por isso que a Bíblia diz que bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Então, esses principados, eles dominam essas nações, tá? Existem lugares que você vai e você sente o peso, tá? A pessoa que tem a vida espiritual alicerçada, uma vida de comunhão com Deus, se ele for a primeira vez que ele põe o pé na cidade de Ouro Preto, em tempos passados, ele sentiu o peso da cidade. Eu lembro que quando a gente foi lá pela primeira vez, indo para lá para fazer a obra de Deus missionária lá, a gente sentiu uma opressão como se estivesse entrando dentro de um abismo. Era nítido a pressão, tanto é que, né, que a pessoa que estava lá, que mora lá, dizia, aqui no Ouro Preto, aqui, né, nós ouvimos várias vezes pessoas falando, aqui para vir para Ouro Preto tem que vir de Deus mesmo, porque se for do homem não fica um mês, né? A gente ficou lá 6 anos, quase. Não fica um mês, mas realmente o lugar é opressor, tá? Devido aos acontecimentos que a cidade teve, né? Sacrifício de escravos, né? Segundo o pensamento daquela época dos feudais, eles sacrificavam, enterravam os escravos junto com seus ouros, né? Ou dentro de uma gruta que achava o ouro, para não ser, então, saqueado aquele ouro, ele mandava o escravo lá dentro e matava para que o espírito daquele escravo guardasse aquele ouro para ele, que na verdade era um sacrifício que ele fazia a um principal. Então existem cidades, né, infelizmente, padroeiros e padroeiras de cidades, estados e países, são principados que mandam. Pode ver como está a situação de certos países devido a isso, né? Quebrando isso, só o poder de Deus no meio do povo é que vai quebrar a ação desses principados. Isso aí, tá? Então a gente tem que ser coerente com aquilo que a gente tem também por inspiração de Deus, né? Potestades, Colossenses 1,16. Potestades refere-se a anjos especiais que executam tarefas especiais da parte de Deus. Não se trata de poderes angelicais isolados, mas são chamados de potestades
porque foram investidos de uma autoridade especial. Vários exemplos se destacam na Bíblia das ações poderosas dessa classe de anjos. Um desses anjos foi enviado por Deus para destruir a cidade de Jerusalém e só parou sua destruição quando Deus lhe ordenou que guardasse a sua espada. 1 Crônicas, capítulo 21, verso 15 ao verso 27. A gente conhece a história sobre quando Davi ele vai mandar enumerar o povo, então Deus não vai gostar, e aí Deus vai mandar esse anjo vai entrar, arrasar, e depois Davi vai fazer um sacrifício, e Deus vai mandar o anjo parar. Então eles têm uma ordem específica da parte de Deus para agir, tá? Mas tem também a parte, como Satanás ele gosta de tudo que Deus faz, Satanás quer imitar, porque ele quer ser o Deus desse século, então tudo que Deus tem, Satanás imita, tudo, tá? Então isso aí também tem as suas classes nas trevas também agir dessas formas. Em que os anjos são diferentes dos homens? A Bíblia nos diz que Deus fez o homem um pouco abaixo dos anjos, Hebreus 2, 5, 7. Entretanto, fala que os anjos são espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Hebreus capítulo 1, verso 13 a verso 14. É uma situação interessante. O homem é inferior aos anjos, mas através da redenção, os anjos nos servem. Por mais que os anjos tenham todo esse poderio sobre suas mãos, principalmente porque são espíritos, tá? São espíritos, nós estamos no mundo físico, nós não, as armas que nós temos para trabalhar ou para lutar no mundo espiritual é oração, jejum, leitura da Bíblia, santidade, caráter. Então essas são as armas que a gente usa para guerrear no mundo espiritual. Mas quem entra nessa peleja em favor de tudo isso, a ordem, o mandado de Deus, os anjos eles estão no mundo espiritual em guerra constantemente em favor, como eu disse isso na aula passada, em favor do ser humano que Deus criou por causa da ira de Satanás contra o ser humano. Deus fez os anjos mais fortes em poder e soberania do que o homem, mas também fez o homem a coroa e a coroa da criação. Então nem para um achar que é maior do que o outro, né? Não. O homem, ele tem vamos colocar assim, entre aspas, uma certa dependência da ação angelical sobre a sua vida, Tanto é que a gente vê lá, quando a gente, principalmente um texto muito usado, talvez até aquele texto que fica com as páginas amarelas na casa de muita gente, do Salmo 91, que é um fato, onde mostra também uma ação protetora dos anjos de Deus contra os anjos das trevas, contra a ação das trevas. É um fato. Mas nós temos esta autoridade, e Deus ele incumbe em nós certas coisas que os anjos não têm participação, e uma delas é pregar o Evangelho. Isso aí Deus não designou para nenhum anjo. Tanto é que a gente sabe que o anjo vai aparecer para Pedro e vai dizer, se você vai lá e fala para aquele homem, o anjo vem, desce, fala com ele a mensagem e tal, e manda enviar. O anjo não falou assim, eu vim aqui para te falar de Jesus, não. Quem tinha mensagem do Evangelho era Pedro. O anjo só falou para ele, manda chamar Pedro e ele vai te dizer o que deves fazer. E aí nós sabemos a história, Então os anjos não foram designados para pregar o Evangelho. Nós fomos incumbidos dessa tarefa, E Deus nos guarde, nos livre, nos poupe e tenha misericórdia de nós quando nós não cumprimos este papel tão importante que é de anunciar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Louvado seja Deus por isso. Chegaremos. Redenção. Chegaremos até mesmo a julgar os anjos, evidentemente, aos que acompanharam a Satanás. 1 Coríntios capítulo 6, verso 3. Embora a superioridade dos anjos em relação aos homens seja notória de muitas maneiras, a Bíblia nos mostra que eles têm também seus ministérios para cumprir, tem a sua participação concernente àquilo que Deus ele tem para fazer na vida do ser humano. Suas limitações. Também, mas aqui a questão é que nós sabemos que Deus, por mais que o anjo ele não foi incumbido para pregar, nós temos que entender aquilo que eu falei na aula passada, o ministério deles estão na evidência. Por exemplo, quando Deus, no Antigo Testamento, quando Deus ele vê
alguém que tem uma promessa, vamos colocar na questão de, aqui, vamos usar a figura de Agar, né? Nós sabemos que, é claro, que vai ser o anjo do Senhor, né? Vai aparecer para Agar, né? Ela acabou a água, acabou o pão, e ela sabe que está no deserto, vai morrer. É tremendo esse texto, tá? Esse texto é tremendo. E quando ela coloca o menino num tipo de flecha para ver de longe o menino morrer, o anjo vem e diz a Agar, não chores, Deus ouviu o choro do menino. E aí o anjo abre os olhos dela para ela ver uma fonte, só que a fonte sempre esteve ali, mas ela não teve capacidade física humana de enxergar, devido à aflição, tá? Que ela estava participando, o desespero, a agonia, né? O medo da perda do filho, tudo isso envolveu, tudo isso fechou os olhos dela para ver a realidade. O anjo não tinha essa, né? Dentro dessa limitação que você colocou, o anjo não tinha essa limitação humana, porque ele está no espírito, né? Ele não está participando desse flagelo humano, desse sentimento humano, tá? Mas aí, então, ele vai, mostra para ela a fonte que já estava ali, não abriu uma fonte, a fonte estava lá, né? Então houve ali, dentro dessa limitação que você colocou, mas essa incumbência, esse ministério de mostrar para o homem aquilo que está diante dos olhos dele, que o homem, às vezes, devido às intempéries do momento, não vai enxergar, tá? Então, dentro dessas limitações que os anjos possuem, os anjos têm a limitação do mundo físico, tá? A limitação do anjo, ela está dentro do mundo físico. Mas nós temos a nossa limitação um pouco a menos que os anjos. Por quê? Mesmo eles sendo seres espirituais, nós temos uma limitação espiritual a menos que eles, porque eles já participam do mundo espiritual. Nós não, nós entramos no mundo espiritual. E nós entramos no mundo espiritual com aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer aos Gálatas, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Que armas espirituais são essas que destrói fortalezas? Oração, jejum, leitura da Bíblia, comunhão com Deus, louvor, adoração, tudo isso. Tá? Então nós entramos no mundo espiritual, participamos dele, mas não temos a plenitude do mundo espiritual. Os anjos já participam dela, tá? Limitação, mesmo essas limitações aí, nós vemos por participar de. Então aqui esses nomes, que são alguns, tá? Nomes que eu tirei do livro de Enoque, para mostrar na questão da classe de arcanjos. Aqui, né, o livro de Enoque ele apresenta 7, mas existe tradição judaica que leva até mais de 20, de 30 anjos, tá? De classes de anjos, de arcanjos. Isso vai depender da linha judaica dessa escola aí, tá? Para apresentar os anjos. Mas, né, a Bíblia ela nos dá uma apresentação de anjos, né? Como nós estudamos aqui, né? Querub, né? Os querubim, o arcanjo, né? A questão de Miguel, o anjo. Mas quando a gente vai para o livro de Enoque, a gente tem muito mais para ver. Só que o que acontece? O livro de Enoque, a gente já estudou sobre isso aqui, né? Até que você vai, trabalho que você vai propor sobre, né, Cânon, sendo ele um livro apócrifo, não tendo ele um pseudepígrafo, ou seja, é um falso escrito, né? Ele é um falso escrito, e ele não tendo uma autoria, né? Nós estudamos aqui que a pessoa que editou o livro colocou o nome de Enoque só para ganhar crédito no trabalho, mas não foi Enoque que escreveu. Então, quando as pessoas falam o livro de Enoque, as pessoas acham que foi Enoque que escreveu. Não escreveu. Foi uma pessoa que não tinha nome, escreveu aquele conto, aquela fábula, aquele mito, e colocou o nome de Enoque para ganhar credibilidade no meio do povo daquela época. Tá? E isso aí aconteceu, e hoje em dia essa pessoa não continua ganhando essa credibilidade. Nós temos aí, ó, Miguel, né, o significado do nome, quem é como Deus, Gabriel, né, o Deus é o poderoso, Rafael, Deus cura, Uriel, Deus inflama, Baraquiel, bênção de Deus, Jegudiel, louvor de Deus, e Sealtiel, Deus comunica. Né? Então são as classes que estão dentro do livro de Enoque que apresentam. Então os únicos que nós vamos achar na Bíblia, né, é este e um homem, um personagem bíblico,
o nome de Sealtiel, fora, mas nome de ser humano, não de anjo, né? Agora, os outros anjos que se apresentam, né, os seres espirituais, seja angelicais que se apresentam, nós não temos biblicamente nome para colocar. Então, a tradição é que vai dar esses nomes aqui. Então, a tradição católica tem esses nomes aí para apresentar, e às vezes até imagens dos mesmos, tá? Catolicismo romano. O sistema dos 7 principais arcanjos é uma antiga tradição de angelologia da matriz judaica, tá? Na Bíblia aparecem apenas os nomes de 3 deles. Miguel é reconhecido como um arcanjo em Judas 9, por que 3? A gente já estudou. Vai aparecer Miguel, Gabriel e Anjo do Senhor, tá? Por mais que seja um título, mas esses 3 aqui aparecem em evidência no texto sagrado. Os outros, né, não tem ali. Rafael consta somente no livro de Tobias, né, que é um deuterocanônico, né? Uma obra deuterocanônica que é considerada inspirada apenas nas igrejas católicas e ortodoxas. Os 3 arcanjos de Marco Deogione, no culto católico, somente os 3 anjos mencionados na Bíblia podem ser lembrados liturgicamente. A existência de 7 arcanjos e seus respectivos nomes remonta ao livro de Enoque, uma obra judaica do 1º século a.C., considerada canônica apenas pela igreja copta e não por outras igrejas cristãs, nem pelos judeus. Diferentes fontes posteriores estão em desacordo, seja sobre a identificação dos 7 arcanjos, nome e função, seja sobre sua pertença às diferentes hierarquias angelicais. A utilização dos 7 arcanjos na Cabala e em outras doutrinas esotéricas levou a uma busca pela correspondência com os dias da semana, isto é, com as 7 estrelas não fixas, planetas, da astronomia antiga, Sol, Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus e Saturno. E nós temos uma passagem bíblica, né, que quando o apóstolo Paulo e Barnabé, né, na cidade de Chipre, olha o Barnabé na cidade de... Na verdade, estava na Galácia, né? Na Galácia, mas dá o nome, tem o nome da cidade. Esqueci o nome da cidade. E eles como anjos, tá? A Bíblia não nos dá informações sobre o número total dos anjos, mas diz claramente que eles formam um exército numeroso e poderoso. Várias vezes encontramos o termo exército para descrever sua quantidade. Por si só, o termo exército deixa claro um grande número deles. Deuteronômio 33, verso 2. Menciona que no Sinai, junto com Deus, estavam miríades de anjos. Uma miríade é igual a 10.000 anjos. Apocalipse 5:11 afirma a presença de milhões e de milhares de anjos. Hebreus 12:22 mostra incontáveis hostes de anjos. Em Mateus 26:53, Jesus afirma que poderia pedir ao Pai mais de 12 legiões de anjos. Uma legião equivalia a 6.000 soldados. Assim, Jesus poderia ter à sua disposição 72.000 anjos naquele instante. 72.000. Então não dá para contar, não tem como contar, né? Imaginou você com 72 guarda-costas, 72.000 guarda-costas do seu lado? Rapaz, não vem ninguém, não entra ninguém. São servos de Deus. O ministério angélico é de serviço. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Foram formados para servir aos propósitos divinos. Dentre eles está o de auxiliar e ajudar os salvos. Como servo de Deus, os anjos não podem aceitar qualquer tipo de adoração, e isso tem acontecido
em muitas seitas e até mesmo no catolicismo romano. Temos que ter em mente que esses seres celestiais, apesar de superiores aos homens em vários aspectos, são criaturas, portanto, indignas de adoração, cultos e tudo mais. Então, Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Mateus capítulo 4, verso 10. Na Bíblia, o relato do apóstolo João, que maravilhado por aquilo que via, tentou adorar um anjo. Abre aspas. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. Apocalipse capítulo 22, verso 8. Os anjos não recebem a adoração. E tem muita gente aí prestando culto a anjo, tá? Os anjos têm funções e serviços que são de total importância para o cumprimento da vontade de Deus. Portanto, na Bíblia eles estão presentes, trabalhando e servindo aos propósitos divinos. Vejamos em ambos testamentos alguns serviços prestados pelos anjos. No Antigo Testamento, um anjo socorreu Agar no deserto, Gênesis 16, 7, 12. Anunciaram o nascimento de Isaac, Gênesis capítulo 18, verso 1 e verso 15. Anunciaram a destruição de Sodoma e salvação de Ló, Gênesis capítulo 19, verso 1 e 29. Salvação aqui no quesito da própria vida, não salvação da sua alma, tá? Livrou Daniel na cova dos leões, Daniel 6, 22. Balaão foi repreendido por um anjo, Números 22, 31 a 35. Um anjo falou em sonho com Jacó, Gênesis capítulo 31, verso 11. Israel foi guiado por um anjo no deserto, Êxodo 23, 20. Então, esses anjos têm seu serviço no Antigo Testamento. No Novo Testamento, anjos serviram a Jesus, Mateus 4, 11, Marcos 1, 13. Anunciaram o nascimento do Messias, Lucas 1, 26, 37. Anunciou o nascimento de João o Batista, Lucas 1, 11 a 17. Esteve com Jesus no Getsemane, Lucas 22, 43. Um anjo removeu a pedra do sepulcro de Jesus, Mateus 28, 2. Libertou os apóstolos da prisão, Atos capítulo 5, verso 19. Libertou Pedro da prisão, Atos capítulo 12, versos 7 a 9. Além desses exemplos, existem muitas outras referências que poderiam ser adicionadas a esta lista. Tem a função de louvar e adorar a Deus, Apocalipse 5, 11 a 12, Hebreus 1, 6. Trouxeram a lei ao povo de Deus, Atos 7, 53, Gálatas 3, 19. Cumpriu juízo sobre os inimigos de Deus, 2 Reis 19, 35. Reunirão os salvos na volta de Cristo, Mateus 24, 30, 31. Tá? Então nós vamos abordar agora a questão de satanologia. 18 minutos. Pode ir? Deixa eu ver aqui, nós estamos, são 40, 38 páginas. Tem bastante, né? 22. Então nós vamos abordar agora sobre satanologia, a origem de Satanás, tá? Não que ele teve uma origem, assim, estabelecida fora do ato da criação, mas na questão de quando ele assumiu aquilo que eu disse na aula passada. Ele não foi criado Satanás, tá? Ele tornou-se Satanás, tá? Eu já até fiz uma pincelada sobre isso em outras aulas, não lembro. Ou não fiz um trabalhozinho aqui para um amigo meu que pediu aqui para fazer pelo vídeo. Então nós vamos abordar isso aí, né? Esse assunto aí, sobre a origem de Satanás. Então a figura desse anjo caído. Para entendermos algumas coisas na Bíblia, precisamos entender o seu desenvolvimento também. A Bíblia hebraica deve ser o nosso objeto de estudo e análise para entendermos a origem de Satanás, levando em consideração que os escritores das Escrituras não escreveram com a mentalidade que
que Seus escritos se que tornariam seus Bíblia. escritos se tornariam Bíblia. Então, isso aqui a gente abordou muito isso aqui, né? Não tinha essa mentalidade. Eu vou escrever aqui que meu escrito vai virar um livro sagrado. Não, a gente não tinha esse tipo de mentalidade, tá? Principalmente na questão aqui das surgimento de Satanás, isso vai surgir depois, só lá no período dos reis, que esse nome vai começar, Satanás vai começar a ter esse nome próprio, né, dentro da sua função, vamos colocar assim, né? Então, para entendermos algumas coisas, precisamos entender o seu desenvolvimento também, a Bíblia hebraica, a origem de Satanás, levando em consideração que os escritores não escreveram com a mentalidade de seus escritos que se tornariam a Bíblia. O único livro que foi desenvolvido com esse pensamento ou propósito foi a Torá. Claro, porque nós sabemos que a Torá ela é eterna, tá? A Torá ela é eterna, ela já estava, antes da criação do mundo, a Torá já estava em evidência na fala de Deus, né? Na fala de Deus. Ela é o ato da criação de Deus que estava a Torá. Lembrando o período helenístico, onde surgirá a Septuaginta, ou a tradução do Tanar para o grego, incluindo assim a cultura do mesmo. Lembrando que a Bíblia hebraica, como escritura, já estava fechado o seu cano, mas dentro do período histórico, as coisas continuavam seguindo o seu curso normal. Então, uma primeira etapa da gente entender isso aqui, mesmo com o cano fechado, a questão histórica e cultural da Bíblia, ela continua em evidência. A gente também já abordou isso aqui quando falou sobre bibliologia, que é a questão até mesmo, né, do livro que o Flávio José que vai dar mais ênfase a essa história desse período aí que a gente chama de período interbíblico, né? Mas a história está continuando ali também, vai essa questão de Satanás, de anjos. Isso também é debatido ali, porque já existia a seita dos fariseus, dos saduceus, dos essênios. Então, todos esses pensamentos, eles já rondavam, vinham já desde lá de trás, tá? Esse pensamento sobre anjos, sobre ressurreição, sobre morte, vida após a morte, isso tudo já rondava o pensamento judaico daquele momento ali. Isso tudo teve questão, teve demanda, um apoia sim, outro apoia não. Então, isso aí nunca foi resolvido e nunca será, tá? São pontos de doutrinários que não convém a gente ficar debatendo. No período monárquico, conhecido como período dos reis, a tradição judaica desse período tinha um pensamento das coisas. Esse pensamento atribuía todos os acontecimentos ao eterno Deus, bem ou mal. Então, dentro desse pensamento, naquele período da monarquia ali, era atribuído a Deus tudo que acontecia, tá? Fosse catástrofe, morte, problemas, qualquer coisa, era atribuído, tanto bem quanto mal. Então, ali não tinha essa mentalidade de seres das trevas, né? Isso aqui foi a ação de Satanás e de seus demônios. Isso aqui foi a ação do espírito encarnado. Então, no período monárquico, não existia esse tipo de pensamento, tá? Tanto é que a gente vai ver que o próprio Jó, tá? Ele, na sua expressão, ele vai dizer isso. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja Deus. Era a mentalidade cultural, histórica e religiosa do momento, tá? A gente vê a ação do diabo, ele não está participando dessa demanda no mundo espiritual. De Deus, do diabo afrontando Deus, tá vendo? Ele não está vendo isso. Então é por isso que os amigos de Jó teve essa mentalidade de que Jó estava em pecado, porque eles não... Exatamente. Pelo fato deles ainda não conhecer a pessoa de Satanás como um causador do mal, né? Porque Deus ele não pode ser causador do mal, sendo santo, bom, fiel, benigno, misericordioso. Nós já estudamos isso aqui, né? Estudamos isso. Então ali, né, então com essa fala do Senhor, deixa claro que ali está atribuindo tudo a Deus. Por isso que ele está achando que Jó está em pecado. Ó, Jó, você pecou. Eles não têm essa mentalidade de Satanás. Vai ser até bom que eu vou trazer para dentro da escola bíblica que nós estamos estudando sobre Jó. A gente vê ali explícito o nome de Satanás, mas na mentalidade dos autores do livro, dos personagens do livro de Jó, eles não têm essa mentalidade de Satanás. Não tem. E foi ele, claro, foi permissão de Deus, né? Mas foi ele estar naquela reunião que estava acontecendo, que foi a causa de Jó ter que passar por aquela provação. A Deus mostrar para Satanás que Jó não servia a ele pelo que ele tinha. Exatamente, tá? É isso aí mesmo. Então, a oração dele aí essa oração dele que ele vai fazer, ou essa aclamação que ele vai atribuir a Deus, tudo isso, né? É o fato do pensamento do momento, tá? Então é isso aí.
Assim a tradição entendia os acontecimentos até o período monárquico como realidades pelo Eterno, como realizados pelo Eterno, fossem bem ou mal. 12 minutos? Não? Então vou parar aqui na página.